Você já notou algo estranho nos evangelhos? Jesus parecia mais duro com os religiosos do que com os ladrões, prostitutas ou cobradores de impostos. Isso não deveria ser o contrário? Era de se esperar que ele se aproximasse dos que guardavam as leis e condenasse quem vivia fora delas. Mas não foi assim. Jesus confrontava com palavras afiadas os homens que jejuavam, oravam nas praças e decoravam as Escrituras. E ao mesmo tempo, acolhia quem estava no chão da vida, sem méritos, sem máscaras. Por quê? O que ele viu nos fariseus que o fez repreendê-los tanto? O que viu nos pecadores que o comoveu? Isso não é só uma questão teológica. É pessoal. Porque, no fundo, a resposta mostra quem somos de verdade. E o mais desconfortável? Talvez estejamos mais próximos dos fariseus do que imaginamos. Fique até o fim. Você pode descobrir que a religiosidade que a gente veste como proteção pode estar nos afastando do próprio Deus. Eu sou pesquisador de textos antigos e professor de literatura bíblica há mais de 20 anos. E hoje, vou te mostrar algo que pode mudar sua visão sobre fé, graça e orgulho. Para entender por que Jesus foi tão duro com os fariseus e tão gentil com os pecadores, precisamos mergulhar nas fontes certas. Vamos começar pelas palavras dele em Mateus 23. Ali, ele não poupa críticas. Chama os fariseus de sepulcros caiados, belos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Isso é forte. Mas Jesus não os odiava. Ele os confrontava. E confrontava porque via ali algo mais perigoso que o pecado escancarado, o pecado disfarçado de virtude. Os fariseus jejuavam, davam o dízimo até do tempero da cozinha, mas negligenciavam o amor, a misericórdia e a justiça. Eles estavam presos a um sistema de aparência. E Jesus não suportava a aparência. Por outro lado, os pecadores que vinham até ele não fingiam ser bons. Eles sabiam que estavam quebrados. Quando Maria unge os pés de Jesus com lágrimas, em Lucas 7, ela não tenta impressioná-lo. Ela só derrama sua dor. E Jesus acolhe isso. A diferença entre os dois grupos não está no pecado, mas na consciência dele. Um se esconde. O outro se humilha. Isso nos leva a um ponto que poucos querem admitir. Jesus não foi contra a lei. Ele mesmo disse que não veio para aboli-la, mas para cumpri-la. O problema não era a obediência. Era o orgulho. Os fariseus usavam a lei como uma escada para se elevarem acima dos outros. Eles transformaram os mandamentos em medalhas. E pior, usavam essas medalhas para julgar. Veja o episódio da mulher pega em adultério, em João 8. Os religiosos estavam prontos para apedrejá-la. Mas não por justiça. Era um espetáculo. Eles não viam um ser humano, viam uma chance de testar Jesus. E ele responde com uma frase que ecoa até hoje: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Um por um, todos se retiraram. Porque, no fundo, sabiam que carregavam culpas. Mas estavam viciados em apontar. Jesus, ao perdoar a mulher, não diz que o pecado é irrelevante. Ele diz: vá, e não peques mais. A verdade e a graça. A verdade revela. A Graca Restaurant. E os fariseus rejeitavam a segunda. Agora pense no impacto disso na nossa vida prática. Quantas vezes usamos a fé como uma armadura para esconder nossas fragilidades? Decoramos versículos, vamos à igreja, seguimos regras. Mas o coração está frio. Duro. Achamos que, porque seguimos um conjunto de preceitos, estamos justificados. E esquecemos o mais essencial, a humildade diante de Deus. O pecador, por mais sujo que esteja, quando se quebra diante do Senhor, encontra misericórdia. O religioso arrogante, mesmo limpo por fora, quando se exalta, tropeça na própria vaidade. É isso que Jesus quis mostrar em Lucas 18, na parábola do fariseu e do publicano. Um ora de pé, agradecendo por não ser como os outros. O outro mal consegue levantar os olhos, e diz apenas: tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus diz que foi esse último que saiu justificado. Isso é desconcertante. Porque inverte a lógica humana. O reino não é dos que se acham justos. É dos que reconhecem que precisam de justiça além da sua. E não pense que isso é só uma questão de aparência. É uma questão de identidade. Os fariseus construíram sua identidade em cima do desempenho. Eles eram o que faziam. Oravam? Bons. Jejuavam? Melhores ainda. Mas quando Jesus apareceu, ele desmontou isso. Disse que até os cobradores de impostos entrariam no reino antes deles. Isso deve ter sido insuportável de ouvir, mas necessário. Porque o evangelho não é uma competição. É uma rendição. É por isso que Jesus comia com pecadores. Não porque aprovava seus atos, mas porque via neles um terreno fértil para a transformação. A derisa dos Phariseus impedia que a semente germinasse. A vergonha dos pecadores, ao ser entregue, virava adubo. O escândalo da graça é que ela não segue méritos. E isso incomoda quem quer controlar. Por isso a resposta à pergunta, por que Jesus amava os pecadores, é tão desconfortável, porque ele não se impressionava com comportamento religioso.
Ele buscava corações verdadeiros. Mas tem mais. O desprezo de Jesus não era emocional. Era pedagógico. Quando ele confrontava os fariseus, era como quem sacode alguém que está dormindo num lugar perigoso. Ele queria despertar, mas muitos preferiram resistir. Já os pecadores, quando se aproximavam, encontravam acolhimento porque vinham com sede. E Jesus disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Joel 7:37. A sede espiritual é o que move a transformação. Não é a ficha limpa. É a fome por vida nova. E isso nos deixa um alerta. Não importa onde você esteja na jornada da fé, se seu coração se fechar em orgulho, você perde o que mais importa. Os fariseus estudavam mais, conheciam mais, praticavam mais. Mas eram cegos. Os cegos que viam, paradoxalmente, eram os que mais se sabiam perdidos. Isso nos obriga a olhar no espelho. Onde estamos? Orgulhosos da nossa religião? Ou humildes com nossa humanidade? A resposta determina se Jesus nos confrontaria ou nos abraçaria. E aqui está o ponto mais importante. Jesus não desprezava os fariseus como pessoas. Ele desprezava a hipocrisia. E essa hipocrisia pode morar em qualquer um de nós. Você pode nunca ter jejuado, mas ainda assim viver de aparência. Você pode não ter a roupa dos religiosos, mas cultivar o mesmo orgulho. A grande diferença não está no rótulo, mas no arrependimento. Jesus é atraído por quem reconhece sua condição. Em Marcos 2:17, ele diz: não vim chamar justos, e sim pecadores. Isso não significa que há justos por natureza. Significa que há quem se ache justo. E quem sabe que não é. O primeiro se isola de Deus sem perceber. O segundo corre para ele como única saída. E é por isso que o evangelho é escândalo. Ele quebra a lógica do merecimento. Ele não se dirige aos melhores. Se dirige aos quebrados. Aos cansados. Aos que perderam as forças de parecer fortes. A esses, Jesus oferece descanso. E é esse descanso que todos nós precisamos. Se você ficou até aqui, é porque algo te tocou. E isso não é à toa. Talvez, por muito tempo, você tenha achado que precisava ser perfeito para ser amado por Deus. Ou talvez tenha usado a fé como escudo para não encarar suas falhas. Mas hoje, você entendeu, Jesus não ama quem se mostra forte. Ele ama quem se entrega. E se você sentiu isso, não pare por aqui. No próximo vídeo, vamos falar sobre algo ainda mais profundo. Por que a graça escandaliza tanto, mesmo dentro das igrejas? Vai te confrontar. Vai te libertar. Então, se inscreve agora, ativa o sino e compartilha esse vídeo com alguém que precisa largar a capa do orgulho e se permitir ser amado, de verdade. A transformação começa quando a verdade entra. E hoje, ela entrou. Agora, você decide, vai endurecer o coração ou vai deixar Jesus sentar com você à mesa?